Fala pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai falar do índice de ações mais famoso do mundo, que é o S&P 500, que ele vem refletindo as maiores empresas negociadas lá nos Estados Unidos. Então nesse vídeo eu vou explicar para você como é que é esse índice e como é que você pode estar investindo em ativos que refletem esse índice, para trazer essa rentabilidade, essa gama de diversificação para dentro da sua carteira de investimentos, beleza? Então sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Então vamos falar aqui agora do índice S&P 500, tá bom, pessoal? Primeiramente, o que é um índice, tá bom? O índice é como se fosse uma carteira teórica, né? Que existem algumas regras dentro desse índice, né? Então você compõe esse índice nessa carteira teórica com ações, né, que estão pautadas dentro dessas regras, tá bom? E o índice S&P 500, ele tem várias regras, tá bom? E uma deles, primeiro, é o que você investir em empresas grandes lá dos Estados Unidos e somente dos Estados Unidos, tá bom? Então, dessa forma, né, ele seleciona as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, em diversos setores, buscando refletir a economia lá dos Estados Unidos. Ele só não vai refletir 100% a economia lá dos Estados Unidos, justamente porque ele não engloba todo o mercado de ações lá dos Estados Unidos, né? Mas ele está englobando as 500 maiores empresas, tá bom? Então esse é o índice S&P 500, tá bom? E ele é muito parecido, né? Com certeza você já ouviu falar do Ibovespa, ele é como se fosse o Ibovespa aqui no Brasil, tá bom? O Ibovespa ele não busca refletir a média do mercado aqui do Brasil. Então, o SP500, ele também, na mesma analogia, ele tenta buscar refletir a economia lá dos Estados Unidos, tá bom? Mas alguns pontos interessantes que a gente tem que levantar entre esses dois, né? Só para a gente fazer uma comparação aqui para a gente entender melhor a grandiosidade, né, desse índice, é o seguinte: ele lá nos Estados Unidos, ele representa, né, 80% da capitalização do mercado dos Estados Unidos. Então você vê que ele praticamente reflete quase que 100% dos Estados Unidos, né? Os outros 20% ali tá naquelas empresas menores que não estão dentro desse índice, tá bom? E ele por si só também reflete 5,4 trilhões de dólares lá nos Estados Unidos. Então ele tem um peso bem significativo. Se a gente for comparar aqui, né, com o Ibovespa tem um peso de 1 trilhão. Lá tem praticamente 5 vezes mais. E se a gente olhar também aqui a questão das companhias, né, o Ibovespa ele tem apenas 74 companhias atualmente. Aí o SP 500 ele tem 500. Então você percebe que tem uma grande diversificação lá nos Estados Unidos. Isso traz também como algo benéfico, né, que provavelmente vai reduzir a volatilidade, tá bom? Outra coisa interessante também é o volume de negociação, tá? Então, o SP500 ele consegue movimentar ali mais ou menos 126 bilhões por dia, tá bom, pessoal? 126 bilhões de dólares por dia. Enquanto que o Ibovespa movimenta ali em torno de 2 bilhões. Então, você vê que o SP500 ele é 100 vezes mais, né, negociados do que o Ibovespa, tá bom? E o legal também do SP500, como ele está inserido na maior economia do mundo, né, que é os Estados Unidos, e ele tem sim influência a níveis mundiais, então o SP500 ele tem um peso que realmente reflete até às vezes a movimentação, né, ou vamos dizer assim, o andar do mundo também. Já diferente do Ibovespa, né, que hoje ele reflete apenas 1,3% do mercado de capitais, né, ou seja, o mercado de ações do mundo inteiro. Então o SP500 ele tem um peso muito grande, né, a níveis mundiais também, tá bom? Então agora que a gente já falou um pouco entre os dois, né, para te entender melhor, eu trouxe aqui um gráfico para te mostrar mais ou menos um pouco a performance do S&P 500, tá? Eu trouxe aqui propositalmente a partir de 2008 para cá, porque foi onde o índice ele conseguiu superar o índice nosso aqui do Brasil, o Ibovespa. Então essa linha vermelha aqui é o índice do S&P 500 e a linha azul é o índice do Ibovespa, né? O Ibovespa dolarizado, o EWZ, tá bom? Você consegue perceber que lá depois da crise de 2018 para cá, né, o SP 500 só superou Ibovespa com facilidade, beleza? Então por isso que eu falei, às vezes vale a pena considerar sim ter ativos que refletem o SP 500 para dentro da sua carteira, que você vai trazer também essa performance para dentro da sua carteira de investimentos, tá bom? Agora, quanto à volatilidade, aí o que que eu fiz? Eu dei um espaço maior, né, de tempo, e vocês vão poder perceber que aqui mais ou menos em torno de 2004 até 2016, o índice Bovespa superou o SP500 com uma certa facilidade, não é mesmo? Mas a um custo de uma volatilidade muito alta. Olha só como é que o índice Ibovespa ele variou muito. Não, olha só, as altas e quedas são muito mais agressivas. Então, para o investidor, né,
ele vê, né, esse sobe e desce assim muito agressivo, pode às vezes causar espanto e às vezes ele pode também estar tomando decisões ruins, né, que podem estar trazendo um prejuízo ao longo do tempo, né, por de repente entrar na alta e sair na baixa, né, por exemplo, tá bom? Agora você olha o SP500 aqui embaixo, olha só como é que a volatilidade dele é bem baixa, olha só, nem parece que tem volatilidade, não é mesmo? E com o passar do tempo, o que ele foi fazendo? Conseguiu superar o Ibovespa, tá certo? Lembrando que boa parte da sua repercussão aqui do Ibovespa, olha só, por repercussão não, de ter ultrapassado o Ibovespa, foi aqui em meados da crise, olha, onde ele conseguiu realmente ultrapassar, né? Provando que aquelas empresas de tecnologias, né, que tem bastante peso lá na carteira do SP500, elas performaram melhor também, né? Então isso ajudou também a levantar o SP500 frente ao nosso Ibovespa, tá bom? Mas o principal aqui dessa imagem é mostrar a volatilidade, né? O quanto que é volátil a nossa bolsa e a dos Estados Unidos é muito mais tranquila, tá bom? Agora vamos falar um pouco aqui dos setores que compõem o SP500. Então você pode perceber aqui, olha, que 34% é só setor de tecnologia, ou seja, aquelas empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos, tá? Então ela tem um peso muito grande no SP500. Então por isso que quando veio a crise, né, essas empresas elas tiveram um resultado melhor, então elas conseguiram performar melhor, como a gente mostrou ali. Já no Ibovespa, né, se a gente for comparar, né, ou realmente revendo algumas empresas aqui do Brasil, a gente não tem empresas muito expressivas, né, de tecnologia aqui. Então, investir lá no um índice que reflete o SP500, né, quer dizer, um ativo que reflete o SP500, você vai estar absorvendo, né, as maiores empresas de tecnologias do mundo. Isso vai ser muito bom para a sua carteira de investimento, já que hoje a gente está vivendo, né, uma grande expansão da tecnologia, então o mercado de capital está valorizando muito também essas empresas, tá bom? Tem aqui consumo cíclico, tá? Tem aqui ó, os bancos também, healthcare, indústrias, consumo não cíclico, energia. Então você vê que o maior peso está aqui em tecnologia, consumo cíclico, bancos e healthcare, tá bom, pessoal? E industrial também tem bastante. O resto aqui já vai dando uma diminuída. Mas você consegue perceber que ele engloba bastante diversos setores, né, da economia dos Estados Unidos. Um pouco diferente também do Ibovespa, né, que é mais focado em commodity, né? Tu vê que boa parte do Ibovespa são empresas de commodity, tá bom? Que acabam sendo empresas cíclicas também, né, ao longo do tempo. Então isso acaba também fazendo o nosso índice sofrer um pouco nos momentos em que a baixa, né, pela valorização das commodities, tá bom? Agora vamos dar uma olhada aqui nas principais empresas aqui do SP500. A primeira delas está a Apple, tá? A Microsoft, Amazon, Facebook, Google, né, que é controlado aqui pela Alphabet, né? Alphabet, né, que o pessoal chama. Nvidia, Tesla, a Berkshire Hathaway, né, que é aquela empresa do Warren Buffett, né, a hold do Warren Buffett, e aquele banco também muito famoso lá nos Estados Unidos, né, o JP Morgan. Então vocês percebem que boa parte, né, dessas empresas, só essas empresas aqui, na verdade, representam quase 30% do peso daquele índice, tá? E são empresas que têm performado muito bem nesse atual cenário, nesses anos para cá, não é verdade? Então, agora, como é que faz, então, para você, investidor, né, aqui do Brasil, acessar esses produtos, ou seja, refletir esse mercado lá dos Estados Unidos, exatamente o SP500, tá? Você vai conseguir refletir ele através da compra dos ETFs que replicam esse índice, tá bom? Então, com um único ativo, né, o ETF com um único ativo, você vai representar todas aquelas 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, tá bom? Isso é uma facilidade muito grande de você refletir o mercado, já que às vezes você pode estar fazendo um stock picking lá nos Estados Unidos e acabar deixando de fora alguma empresa que tem um peso de representatividade na rentabilidade desse índice muito grande. Então, para você evitar esse risco de acabar escolhendo empresas erradas ou faltando empresas que de fato estão movimentando aquele índice, a melhor forma é através dos ETFs. E para você investir, né, nesse índice, lá nos Estados Unidos, a gente tem três principais ETFs, que é o SPY, o VOL e o IVV, tá? Para você comprar eles, você precisa ter acesso à corretora que acesse, né, a bolsa lá dos Estados Unidos. Como a Passfolio, a Avenue, a Interactive Brokers, né, todas as empresas acessam o mercado americano. Basta você digitar esses códigos lá, comprar esses ETFs, que você já está refletindo o SP500. Mas se você não quer abrir conta lá no exterior, ainda há a possibilidade de você refletir esse índice através do ETF IVVB11, tá bom? Que ele vai refletir, né, exatamente o ETF IVV lá dos Estados Unidos, que está refletindo ali o índice SP500, tá bom, pessoal? E agora vamos falar aqui do pós e contra de investir em ETF que replica o SP500, tá?
O pós é que ele tem uma boa representatividade da economia lá dos Estados Unidos. Como a gente viu, ele representa 80% da economia dos Estados Unidos. Então, com um único ativo, você acessa os Estados Unidos tranquilamente, tá bom? Ele também tem uma boa diversificação setorial. Como a gente viu ali, ele investe em vários setores lá dos Estados Unidos. Ele não fica focando apenas em um setor, né? Ele dá espaço para outros setores também. E outro pós é que ele investe em empresas grandes lá dos Estados Unidos. E a gente sabe que empresas grandes elas têm uma volatilidade bem baixa se comparado com empresas menores, né? As small caps, tá bom? Então você vai ter uma volatilidade bem menor, como a gente viu lá no gráfico, se comparado aqui com o Ibovespa, não é verdade? Agora o contra é que ele é regional, ou seja, ele só reflete os Estados Unidos e acabou. Então você tem uma diversificação dentro ali dos Estados Unidos? Tem. Mas quando você olha na região, você está preso a um único país, a uma única economia, aos riscos regulatórios daquela economia ou à crise interna dentro daquele país. Tá bom, pessoal? Então esse é um contra, tá? Também tem a baixa diversificação do tamanho, ou seja, como ele investe só em empresas grandes, aquelas empresas menores, small caps, principalmente as small caps de valor, que já foi comprovadamente que performam melhor, né, ao longo do tempo, você deixa de investir nessas empresas também, tá? Então esse é um contra, né? E o outro contra é a ponderação por peso, tá? Então, uma das regras lá do SP500 é o quê? Ele vai sempre rebalancear a carteira dele, sempre naquelas empresas que mais cresceram. Então, ele vai estar sempre comprando aquelas empresas que tiveram maior crescimento dentro daquele índice. Então, se a Apple continuou crescendo, ele vai comprar mais peso da Apple do que em relação às demais. Ou seja, o peso não é igual para todas, tá bom? Então esse é o pós e contra de se investir no SP500. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quis trazer aqui para vocês uma opção, né, de investimento que reflete lá a economia dos Estados Unidos, que é o SP500, e através dos ETFs você consegue replicar essa economia e sair um pouco aqui, né, dessa bolha do Brasil. Se você investe 100% no Brasil, considere um risco um pouco elevado que você está assumindo na sua carteira de investimento. Então, ao aplicar, né, nesses ETFs, você sai um pouco do Brasil, reflete a maior economia do mundo, né? E não só os Estados Unidos, você também existem ETFs que replicam outras economias também no mundo, países emergentes, países em desenvolvimento, países grandes tirando os Estados Unidos, tá bom? Então você consegue através dos ETFs replicar, né, o mundo inteiro, se assim você preferir. Beleza, pessoal? Então comenta aqui embaixo se você tem algum desses ETFs ou tem outros, para a gente trocar uma ideia e eu saber um pouco da opinião de vocês também, beleza? Então se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, curta e compartilha. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e valeu!